Irmãos e irmãs, vamos fazer a leitura dos capítulos 4 e 5 do livro dos Juízes. Essa leitura é importante porque fala de uma mulher que foi juíza na época do Antigo Testamento em Israel. Essa transmissão que eu faço é baseada na Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil. 1969 é a edição. Então vou transmitir os capítulos 4 e 5 do livro dos Juízes. É importante porque a gente vai conhecendo aos poucos a história do Antigo Testamento. Capítulo 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sisera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zabulon? E atrairei a ti o ribeiro de Quizon e Sisera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após de si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Saanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sisera que Araque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor.
E Sisera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sisera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sisera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sisera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após dos carros e após do exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sisera caiu no fio, ou melhor, ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sisera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sisera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber uma pouca de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu então: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sisera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sisera jazia morto e a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Agora vamos ao capítulo 5 do livro dos Juízes. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor, saindo tu, retificando, ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias do Senhor, filho de Anate, nos dias de Jael, casaram
retificando. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram. Até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízes, retificando. Vós que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos frecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo ao que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os príncipes de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Porque ficaste tu entre os currais para ouvirem os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes enquadrinha. Deixa eu retificar esse texto. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Rubens tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de praia. Ou melhor, não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas. Desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sisera. O ribeiro de Quizon
os arrastou, aquele antigo ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, à força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, acrimente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao maço dos trabalhadores a sua direita. E matou a Sisera, e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Sisera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam. E até ela respondia a si mesma: porventura, não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Sisera, despojos de várias cores, de bordados, de várias cores, bordados de ambas as bandas para os pescoços do despojo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Então, estes foram os capítulos 4º e 5º do livro dos Juízes, do Primeiro Testamento da Bíblia Sagrada, para você aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Aqui com vocês é o repórter Paulo Maciel.